os maiores riscos para a renda fixa agora no pós-eleição. Vamos falar sobre isso? Lembrando que, se você quer entender mais sobre renda fixa, como funcionam cada um dos títulos, qual é a melhor hora para comprar cada um desses títulos, não esqueça que tem um exemplar gratuito do meu livro Renda Fixa Não é Fixa. O link está aqui embaixo na descrição e se eu fosse você, eu não perderia por nada. Agora, falando de eleições, a gente teve no último domingo a confirmação de que o Lula vai ser o presidente do Brasil para os próximos 4 anos. E com isso, o mercado se atentou a uns fatores muito importantes que agora eu vou contar para você. Durante a campanha, algumas coisas foram prometidas e que o mercado está de olho agora se elas vão conseguir ser concretizadas. O importante é, a gente está no limite do teto de gastos. O que foi o teto de gastos? Foi uma PEC aprovada no Congresso em que limita o quanto a gente pode gastar. O que a gente pode gastar não pode crescer mais do que a inflação, por exemplo. E caso cresça, vários mecanismos começam a entrar em ação para baixar os custos, por exemplo, congelamento de salário do funcionalismo. Mas, durante a campanha do Lula, ele prometeu algumas ações que vão precisar sair do teto de gastos se elas forem de fato executadas. Por exemplo, manutenção do auxílio de R$600. Caso haja manutenção do Auxílio Brasil de R$600, nós teríamos que acomodar esse gasto, acima do teto, e isso daria em torno de 20 a 30 bilhões de reais a mais. Além disso, a gente poderia ter um reajuste pro funcionalismo público, que ficou sem reajustar durante os últimos 3 anos. O reajuste do funcionalismo poderia custar para os cofres públicos algo em torno de 150 bilhões de reais. Então aí já somariam em torno de 180 bilhões. Se o governo também quisesse manter a isenção do ICMS para gasolina e para diesel, aí entrariam mais uns 20 bilhões, somando um total de 200 bilhões de reais. Sem contar outras políticas que também foram ventiladas aí durante o período eleitoral. É importante notar que o mercado já está preparado para um pedido de waiver do Congresso para novos gastos. Então, o mercado já imagina que isso será feito e já, de certa forma, aceita que isso seja feito. Mas a grande discussão é qual vai ser o tamanho desse waiver, Se for de 100 bilhões, até que o mercado aceita. Se for de 150, 200 bilhões, o mercado pode não aceitar. Mas aí, o que pode acontecer, Marília? O governo consegue o waiver, gasta mais 200 bilhões ao longo do ano e isso pressiona a inflação. Então, auxílio com reajuste do funcionalismo aumenta o poder de compra do brasileiro, ele vai gastar mais e vai continuar pressionando os preços numa época que a gente sabe que a inflação está sendo um problema para o Brasil. A gente sabe também que o desemprego vem caindo, E vem pressionando os salários. Então, tudo isso faz com que o mercado tenha medo de uma pressão inflacionária mais alta. Mas por que isso é um risco tão grande? Além disso ser um risco muito grande, isso é muito importante também para a política monetária. Então, o Banco Central já vem falando nas suas atas e nos seus comunicados que o fiscal é uma das chaves mais importantes para a trajetória futura da Selic e é um risco muito importante. Então, se a gente tiver um aumento de gastos fora do teto muito maior do que o mercado imagina, pode ser que o Banco Central não consiga fazer a queda da Selic que está precificada no mercado. O mercado precifica que a Selic ao longo do ano que vem vai cair para em torno de 11 a 11,5%. Mas se tivermos pressões inflacionárias relevantes, o Banco Central não conseguiria fazer essa queda, podendo até, como ele diz na ata, retomar o ciclo de alta caso seja necessário. Isso seria muito ruim para os títulos pré-fixados e indexados à inflação,
Vamos lembrar que se o mercado reestima a trajetória da Selic para cima, as taxas desses títulos sobem, causando prejuízo de marcação a mercado nesses dois papéis. Então, a chave para a gente saber quais títulos vão performar bem nesse cenário pós-eleitoral, se vão ser os pré-fixados e indexados à inflação ou se vão ser os pós-fixados, a chave está exatamente no aumento de gastos. Qual vai ser o tamanho do waiver que vão dar para o próximo governo para operar fora do teto de gastos? Ai, Marília, mas será que isso é realmente importante? Porque quando o governo atual aumentou os gastos com a pandemia e pediu inclusive um waiver fora do teto de gastos, o mercado não reagiu tão mal assim. E é verdade. Mas, ao longo dos anos anteriores, a gente tinha uma situação mundial de inflação controlada e juros para baixo. O resto do mundo inteiro estava com juros zero ou negativo, inflação controlada e medo de deflação. Então, o mercado mundial estava muito mais complacente com o aumento de gastos e aumento da inflação. E esse cenário, como você sabe bem, mudou. Hoje em dia, países do mundo inteiro estão sofrendo com inflação. E quando eles tentam aumentar os estímulos, aumentar os gastos, eles sofrem com as taxas de juros dos seus mercados subindo bastante. A gente teve, por exemplo, no mês anterior, a Inglaterra tentando aumentar os gastos fiscais, os juros lá de mercado responderam subindo pra caramba, como nunca tinham subido tão rápido assim na história recente, e a consequência foi a derrubada em 45 dias de governo da primeira-ministra Liz Truss. Nos Estados Unidos, a gente também teve uma situação parecida. Essa semana tivemos reunião de política monetária do FONC, o Comitê de Política Monetária americano. E nesse comitê eles subiram a taxa de juro deles em 75 basis points para o intervalo de 3,75% a 4% e falaram que nas próximas reuniões eles vão continuar subindo, embora possa acontecer deles subirem num passo menor. Além disso, ele reforçou que está muito cedo para falar em parar de subir as taxas. E a gente sabe que os dados de inflação lá mostram um núcleo, que é a inflação sem alimentos e sem energia, mostram um núcleo ainda subindo. E é um sinal importante de atenção. E vamos lembrar também que esses países estão com dívida PIB acima de 100% do PIB, o que também é um ponto de atenção numa época que o juro do mundo inteiro está subindo. Então, uma coisa é o Brasil pegar uma época muito favorável lá fora e fazer uma coisa não tão favorável aqui dentro. Outra coisa é o Brasil pegar uma situação muito desfavorável lá fora e fazer uma coisa não tão favorável aqui dentro também. O mercado penaliza um pouco mais. Então é isso que você tem que ficar de olho. Pelo que você acompanha aí dos desdobramentos do pós-eleição, o que você acha? Que vai ser melhor investir nos títulos pós-fixados ou que vai ser melhor investir nos títulos pré-fixados e indexados à inflação? Muito obrigada a todos e até a semana que vem.